Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento que está no ar, meu nome é Rafael, um pouquinho mais tarde hoje, mas tá tudo certo, tudo tranquilo, é importante falar como foi esse fechamento de mercado. Depois de 7 altas consecutivas, né, o Ibovespa encontrou um pouco maior de pressão de venda ali na faixa dos 110 mil pontos. Cara, natural, né? Natural, depois de 7 altas, encontrar algum movimento de queda. Tranquilo, beleza. E deixou um sinal de reversão importante sobre uma resistência importante e com aqueles diversos sinais que a gente vem falando de sobrecompra. Então a expectativa é por uma correção nos próximos dias e é isso que vai ser muito bom. Por quê? Porque é o momento de você fazer aquela lição de casa que a gente estava falando, buscar as empresas que apresentaram bons resultados, boas perspectivas para o redor do ano e esperar esse pullback, cair no colo, né? Quando cair no colo, buscar compra. Um grande exemplo, os bancos, né? Como eu falei para vocês, estou fazendo um estudo, né? Pegando as empresas, lendo, vendo as expectativas, perspectivas ao redor do ano e a gente vai falando mais sobre essas empresas que estão no meu radar nos próximos dias, tá? Está sendo um trabalho um pouco mais extenso do que eu imaginava, né? Equipe de 1, mas está sendo um trabalho bem legal, vai ser um conteúdo bem bacana para vocês também, né? Nessa questão de composição de carteira. Inclusive, hoje foi dia de fazer parcial, né, equatorial e vale. Eu deixei lá no meu Instagram, no Rafa Investir, um post falando das últimas parciais que eu fiz na carteira, né, na minha carteira nesse mês, beleza? E o que movimentou o mercado, né? O que explica essa queda do Ibovespa aí de 0,5%? Petrobras, tá? Empresa, sim. Primeiro de tudo, antes de porque reduziu o preço do diesel, antes de qualquer coisa, o papel rasgou 30%, né? Desde o começo de julho. Nada mais natural que uma correção. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro com relação a essa queda de Petrobras. Ponto. E o né, a notícia que saiu e que reverteu o papel para queda. A empresa, né, a estatal, anunciou a redução de 4%, 22 centavos para o preço do diesel nas refinarias. Né? E aí são mais medidas, né, de redução de preço de combustível. Para a gasolina foi no dia 28, né, o último dia 28 foi 15 centavos. Isso, querendo ou não, né, tudo bem, está dentro da política de preço da empresa, né, os combustíveis, commodities de energia recuando, então é um ajuste, como posso falar assim, justo, né, a ser feito em vista da queda das commodities de energia, de combustível. Né? Mas, cara, acho que é o primeiro motivo que eu falei é o fato. O papel subiu 30%, correção natural. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar que hoje é o último dia da Datacom para os dividendos, né? Dia 11 de agosto. Hoje, para quem tiver o Petrobras na sua custódia, vai ter o direito, né? Se você fechou comprado em Petrobras hoje, você vai ter o direito de receber o dividendo de R$ 6,73 por ação. Por quê? Amanhã, dia 12, as ações vão ficar ex-dividendo e aí vai descontar aí R$ 6,73 do preço de Petrobras, né? Então o papel vai ter esse desconto amanhã porque vai ficar ex. Beleza? Tranquilo? Então, não sei se a primeira justificativa tá ótima. É uma correção de lucro. Ponto. Beleza? A queda só não foi maior porque Banco do Brasil, resultado assim, classificado pelos analistas como muito forte, excelente, excepcional e foi um resultado muito bom em todas as linhas. Enfim, foi um belo resultado. A empresa ajudou a puxar o mercado, né? Ajudou também a puxar os bancos, querendo ou não. E Vale desencantou, né? Finalmente, hoje eu aproveitei e fiz parcialzinha de Vale, né? Tava comprado ali no 68, não no sufoco, né? Mas estava difícil para desencantar, confirmar o fundo duplo. Foi. E por quê, né?
Aqui no Brasil, até estava conversando com uma pessoa sobre isso, é muito difícil você encontrar relatórios sobre commodities, né? Falando, né, dos dados de China, dados de estoque de minério, de aço, de produção industrial chinesa, porque são dados caros. E aí eu tenho a sorte de receber algumas coisas de lado institucional que trazem esses dados à tona, né? Mas eu venho até conversando para ver se eu consigo encontrar, né, com alguma corretora, alguma coisa assim, que divulgue isso, né, para a gente ter um acesso. Enfim, tô mexendo, trazendo algumas coisas para ver se eu consigo trazer esse produto para a gente, tá? Porque é muito interessante e também não dá para me pegar e repassar, né, uma coisa que nem é minha, né? Então eu leio, absorvo, né, o conhecimento e passo por vocês através das palavras, mas escrever ou repassar isso é impossível fazer. E o que eu li e que foi uma notícia boa que ajudou o minério de ferro, as empresas siderúrgicas e mineração ao redor do mundo? Teve a pesquisa, né, da MySteel. Eles sempre fazem pesquisas semanais, né? Semanal, né, de produção de aço na China, né? Eles esperam 2 semanas no começo do mês e vão semanalmente repassando essa pesquisa até chegar no número concreto, né, no dado cheio. E essas 2 primeiras semanas de agosto teve um crescimento de 2,4% na produção chinesa de aço na China, na passagem de julho para agosto, tá? Então teve um bom incremento e teve uma redução dos estoques. E aquela tese que a gente vinha falando de que nesses níveis fazia muito sentido as siderúrgicas comprarem minério e produzirem aço para ter uma melhor margem, começa a fazer muito efeito. Então a gente pôde observar esse bom desempenho do setor em vista desse dado aí que acho que você não vai ver em nenhum lugar, porque é uma coisa que eu falei, é institucional, enfim, não é fácil de achar isso, mas essa é a justificativa aí por conta desse belíssimo movimento de Vale. Tranquilo? Mas você está escutando e vendo por aqui no fechamento do Põe no Bolso. Show de bola? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do gráfico, vamos ver como é que fechou esse mercado, que querendo ou não, né, que eu falei para vocês, é uma correção natural. Vamos lá, cadê? Aqui, foi. Beleza. E Bovespa, né, depois desse forte movimento de alta aqui, né, subiu 12%, nesses últimos 15 dias, desde aí da reversão dos 98 mil pontos, candle de reversão com volume muito acima da média, né, sob um topo muito importante, que é os 112 mil pontos, que foi esse topo aqui, somente o rompimento dos 112 mil pontos, o mercado anular a tendência de baixa de curto prazo, né, o viés de baixa ainda ele existe, mas perdeu totalmente a força, né, tá sem força nenhuma, né, e aí há espaço para uma correção. Então, como eu venho falando para vocês, façam parciais, né? Ninguém é um mosco, né? Não vou acertar o olho da mosca. Mas nesses níveis aqui, 108, 109, 110, era um ponto de fazer parcial. Então, é preciso fazer parcial nesses níveis, tá? Se você não fez hoje, às vezes, por exemplo, Neo Energia é um papel que está na carteira. Deixa eu até colocar aqui. Neo Energia, né? Eu já fiz uma parcial aqui, né, nesse aqui, e fui carregando, e hoje deixou um candle de reversão. Bom, amanhã deixou para trás a mínima do candle, eu faço parcial. Esse é um exemplo, tá? Então, se você não fez parcial hoje, isso é o papel que você tem na sua carteira, deixou algum candle de reversão, em especial com volume acima da média, faça parcial amanhã. Tranquilo? Beleza? E aí, qual que é a expectativa aqui? Expectativa é para um pullback aí, a região dos 105, 104 mil pontos.
E aqui é um novo ponto de compra para o mercado, né? Nesse pullback. E aí entra a nossa ideia, né? Que eu falei no começo do vídeo, de a gente fazer estruturar uma carteirinha aí, de um radar, né? de oportunidades para a gente acompanhar ao longo dos próximos pregões, em busca de oportunidades em empresas sólidas, com bom risco-retorno e com ótimas tendências de resultados, né? Afinal de contas, né, a gente tem um cenário macro, querendo ou não, ainda é um cenário desafiador, não dá para, que eu falo, ir tomando o risco do risco, né, todo o risco possível, mas a gente trabalha com expectativas, né? E essa reversão da curva de juros, esse fim de ciclo de aumento de juros, é um ponto importante de entrada de fluxo para renda variável. E a gente tem que aproveitar e operar essas viradas de ciclo de alta de juros, né? De ciclos de alta ou de queda de juros. Isso que faz toda a diferença, né? Ano passado fez grande diferença, né, dentro da carteirinha. Esse ano aqui, né, fez uma boa diferença agora, né, de junho para julho, enfim, né? Então é muito importante isso. E a gente está no momento de reversão dessa curva que estava indo muito para cima e agora está começando a embicar, tá? Então a gente tem que ficar esperto nisso, que o risco-retorno para a entrada no renda variável está interessante, beleza? Tranquilo? Então aí é monitorar em busca dessas oportunidades. Vamos falar de Petrobras. Tá. Então, papel deixou um candle de reversão. Amanhã vai ser descontado, né, o dividendo. Tudo tranquilo, né? Se você aqui, ó, mesma coisa. Bom, hoje eu tô garantindo meu dividendo, minha custódia em Petrobras, né? Já está garantida, né? Até dia 11 eu tinha que estar o papel na minha carteira para ter direito aos dividendos. Se amanhã você quiser vender sua Petrobras, né? Fazer uma parcial em Petrobras, faça. Por quê? Você tem duas justificativas muito importantes. Confirmação de um candle de reversão depois de uma forte alta e você já está garantido para receber esse dividendo. Então faça a parcial. Faça a parcial em Petrobras. Tranquilo? Beleza? Banco do Brasil. O resultado foi muito bom mesmo, sim. O ponto é o risco-retorno para você comprar nesse nível, né? E a gente está falando que nível, Rafael? A gente está falando que o papel praticamente fechou, ficou centavos aí para fechar o gap lá de fevereiro de 2020, o gap do Covid, lá do carnaval, lembra? Que a gente chegou do carnaval, carnaval, e abriu o mercado em um gap de baixa por conta da questão do Covid. Então, foi fechar esse gap. Então aqui é um ponto de resistência muito relevante, mas é muito relevante mesmo. E aí você tem isso, o papel totalmente fora da banda de Bollinger, né? Esticado, diversos pontos amontando que o papel está numa região de sobrecompra. O risco-retorno de comprar aqui não é interessante, mas se o papel fazer um pullback, aí você tem uma oportunidade de compra. Então é isso que eu estou dizendo, é esperar o papel fazer um pullback e ir em busca de uma oportunidade de compra. É isso que a gente tem que monitorar. E Banco do Brasil se encaixa muito bem nesse perfil. O resultado foi excelente, né? A empresa com perspectivas muito boas. E mesmo nesse preço, obviamente, na R$ 33 o múltiplo estava muito atrativo. Aqui o múltiplo está atrativo ainda, né? Nesses R$ 39, R$ 37 reais. Então, vale ficar ligado sim. Beleza? Vale ficar ligado sim numa oportunidade aí de compra nesse pullback dos mercados. E aí você em busca dos bancos, Banco do Brasil, o próprio Itaú e o próprio Bradesco. Em ordem, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. E o mais barato de todos é o Santander, mas o resultado foi bem fraquinho e não está com tendências positivas, tá? Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia que a gente tem que fazer. Bom, B3 tem resultado hoje, inclusive, pessoal, vai lá,
fica o convite para você ir lá, tá? Lá no meu Instagram. Para quê? Você dá uma olhada na agenda de resultados dessa semana e, em especial, para hoje, né, nesse fechamento. Eu vou já, caso você não queira ir, eu vou falar para você, tá? É que tem muita coisa. Ó, hoje, agora à noite tem Localiza, Qualicorp, Americanas, Arezzo, B3, BR Malls, CCR, Cogna, Cirela, Ezetec, Rapvida, JBS, JHSF, Magazine Luiza, Marfrig, Oi não sei, né? Talvez. Vai ter Vivara, Via, Unipar e Vis. E amanhã tem Semig, Eletrobras, M. Dias Branco e Ser Educacional. Então, muitos resultados vão sair hoje. Então, amanhã vai estar o prato cheio, né? Lá no raio-x de resultados, que eu comento os resultados. Então, vai ter bastante coisa para comentar. Então, vai ser um dia importante. B3 não fechou bonito para o resultado, né? Confirmou esses candles de reversão, expectativa, né, para esse retorno aí, para essa faixa dos R$11, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos destaques do mercado. Destaques de alta, positivo, resultado foi muito bom, né? Revisão de cândice para cima, maravilhoso. Papel, né, tá nas suas resistências mais importantes aqui, né? No começo do topo do ano. Risco retorno aqui para fazer uma entrada? Difícil, né? É o que eu falo, muito difícil você buscar um risco retorno. Fez o pullback, se gosta da empresa, a empresa apresentou ótimo resultado, vai em busca da compra, tá? Então é isso que você tem que fazer, né? Não ficar desesperado, correr atrás do preço e fazer o radarzinho, né? Por exemplo, positivo, entregou um belíssimo resultado. Minerva também entregou um bom resultado, conseguiu confirmar o fundo nesse 2,50. Né, foi deixado o sinal ontem, só que é uma luta esse 14,60, né? O papel tem grandes dificuldades de romper esse patamar, tá? Então eu não entendo muito da empresa, tal, mas tem que ver o que é múltiplo aqui, se às vezes está aqui muito esticado, já precificou muita coisa, tá? Tem resultado de Marfrig, confirmou, acho que pelo resultado de Minerva, imagina-se que o resultado de Marfrig pode ser muito bom. Então, confirmou um candle de reversão aqui, com volume acima da média, com gap de alta. Então, aqui é um sinal de compra, tá? Se fechar o dia abaixo desse 12,53 ou perder esse 12,53 com volume muito acima da média durante o dia, vai azedar. Mas a expectativa aqui pelo fechamento é de romper esse R$14 e iniciar um movimento de alta, tá? Então, deixou um sinal de reversão importante. Tá bom? Bom, esses foram os destaques positivos. Destaques negativos, BRF, tá? A empresa apresentou um resultado bom operacionalmente, só que amplamente esperado. E assim... e umas tendências não muito boas para o Brasil. Então, trouxe uma dúvida boa com relação a essa manutenção de recuperação de margem, como a gente viu nesse segundo trimestre. É uma empresa para estudar, eu gosto, perdi boas oportunidades de compra nesse papel aqui, né, nesses R$12, R$13, por não acreditar tanto nesse processo de recuperação de margem, tá? Que no final das contas, pelo resultado se provou que era algo significativo essa chance de não surpreender tão positivamente assim. Só que o que eu aprendi de tudo isso, de não ter comprado nessa região dos R$13, R$12, que R$13, R$12 o valuation é muito atrativo. O risco retorno de comprar o papel aqui é um risco que compensa. Então tem que fazer a lição de casa para entender se aqui R$13, R$12 de fato vale a pena buscar uma nova oportunidade de compra aqui. Mas não tenho dúvidas que comprar aqui não vale a pena, né, nesses R$15. E se você eventualmente está comprado alguma coisa nesse sentido, aqui ou você espera a semana fechar e na próxima semana deixou para trás a mínima, você encerra a sua posição, não sei, ou se eventualmente fazer um repique, cai fora, porque
as tendências não foram boas com relação ao Brasil. E tem umas coisas interessantes a pensar. Uma que ficou na minha cabeça do comentário do diretor lá da BRF é que com a questão da inflação no mundo, a demanda por frango provavelmente vai aumentar. E a empresa está muito bem posicionada nisso. E também tem a questão da carne de porco na China. Tudo bem que na China a inflação aumentou bem, justamente por conta da carne de porco, mas a China mantém estoques gigantescos, de alimentos para controle de preço, enfim. Mas eu acho que os produtos BRF podem ter uma demanda aí interessante por conta desse efeito inflacionário ao redor do mundo. Então, precisa pensar, Precisa pensar, conversar, entender com pessoas que realmente dominam o assunto, e pode ser um importante ponto de entrada esse 13 e 12 reais. MRV, o resultado dos Estados Unidos foi excelente, o resultado do Brasil, na verdade nem teve resultado no Brasil, deu prejuízo ao MRV segmento Brasil. Aqui também a expectativa com relação ao futuro, de incentivos da Casa Verde e Amarela. É o programa de casa popular do governo, porque o resultado foi ruim demais, foi bem ruim em parte do Brasil, mas a esses níveis aqui pode ser interessante, que é a questão do risco-retorno. Então vale ficar de olho aqui nesses R$9, quem sabe pode ser uma oportunidade. Magazine, se perder esse R$2,90 por conta do resultado, vai azedar forte, e fechou feio, Fechou feio aqui Magazine e Via, duas empresas que vão reportar ainda hoje. E para fechar, Equatorial. Equatorial na abertura eu fiz parcial de metade da posição, porque o resultado foi ruim. Não, porque você descontando a parte do não recorrente e não sei o que. Cara, o resultado não foi uma porcaria, mas foi ruim. Não vale você ter o papel a 25, 26 reais com o resultado que apresentou. Agora, a 22 reais vale. Que também não foi uma catástrofe, Porque, por exemplo, o de AS Brasil foi uma catástrofe, Em termos também de endividamento. Mas Equatorial não, tá tudo redondinho por enquanto. Então, a 23, 22 reais, quem sabe a gente não busca uma nova oportunidade de compra Equatorial. E tem chance de voltar para cá. Tem chances reais de voltar para cá, porque o resultado não foi bom mesmo. Beleza? E para fechar, não podemos esquecer de falar dele, da doletinha. Doletinha maravilhosa, Aqui, respeitou mais uma vez, o gap aqui, a gente vem comentando desse suporte importante, aqui é difícil buscar venda, E aí, fechou aí praticamente na máxima. Qual foi o nosso querido ajuste? 195,50. 195,50. Tá? Vamos lá. 195,50. Beleza. Hoje foi um dia, que foi, assim, pra mim foi uma luta. Por quê? Eu tenho muitas dificuldades de vender aqui, nesse perto do 100, tudo, Mas abriu abaixo do ajuste, O ajuste estava aqui, abaixo da abertura. O que eu vou fazer? Vou vender com lote reduzido. Não tem o que fazer, tem que vender. Vende com lote reduzido, beleza. Aí deu para ver que, com essa puxada aqui, essa puxada em especial, que aqui começou a formar um pouco mais de fundo, E o setup, ele estava sem uma direção, Ele estava sem uma direção, ou seja, a força vendedora não estava forte, a força compradora, Então, quando está assim, o setup está assim, eu prefiro trabalhar as regiões, e aí é um viés que eu estou nesse momento em busca mais de compra. Então, aí ele veio aqui, aí saiu o número aqui, 9,6, fez um barulho, não fez, foi, não foi, ficou aqui, trabalhando. E aí ele vinha, batia o ajuste, vendia, batia nesse 100, 99, 98, entrava lote. Aí começou, falei, bom,
setup não está vendido. Aqui tem tá muito bem visto qual que é o stop. Vou começar a arriscar um pouquinho. Aí aí pegou um primeiro stop, aí retoma um pouco de lote, aí deu certo, beleza. Aí volta, pegou um stop, aí retoma, deu certo, pegou o resto, aí rasgou. Quando ele rasgou e o setup virou comprado, aqui estava o ajuste, né? O ajuste estava no 115, 116, uma coisa assim. Ficou acima do ajuste, aí Aí deu para ficar. Aí deu para trabalhar, né, nesse movimento a favor do que estava no diário, a favor do que, né, que era, pelo menos na minha concepção, difícil de ficar buscando uma venda aqui, né? Mas é uma coisa que, como posso falar assim, não é que não é correto, né? Mas é percepção, né? Uma percepção em quesito, olhando o gráfico, tudo isso, enfim, pouco importa. O que importa é que agora, como é que a gente fechou, né? A gente deu uma bela de uma alta, né? A gente subiu aí 1,25. O setup, ele fechou vendido, abaixo do ajuste. Então, se amanhã abrir perdendo esse 80, você tem uma venda a ser feita, né? Se abrir perto do ajuste, falhar em romper o ajuste, você tem uma venda a ser feita, porque vai ficar abaixo do ajuste, vai ficar abaixo da abertura e, né, vai ganhar muita força se ficar abaixo desse 88. Abriu acima do 200, espera, né? Abriu 200, sei lá, 210, 200, espera fazer pullback e ir em busca da compra acima do ajuste. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês com relação a dólar e Ibovespa. Beleza? Amanhã eu vou fazer eu acho que eu não vou fazer o... Deixa eu passar para mim aqui rapidinho. 2 segundos. Beleza. Amanhã eu acho que eu não vou fazer o fechamento aqui pelo YouTube. Eu vou fazer pelo Instagram. Vou fazer com o pessoal lá da BS, com a BRA. A gente vai fazer um fechamento especial, falando um pouco mais sobre gestão de carteira, alocação, enfim, uma coisa mais não tão direcionada a mercado. Eu vou falando com vocês conforme vai passando o dia, mas provavelmente não vai ter o fechamento aqui no YouTube amanhã. Tranquilo? Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.